não sei se já reparou, estou te dando uma dica para o seu livro. Parágrafo único do artigo 7º da lei diz assim: os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso 8º, inciso do Programa de Integridade, serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. Então, olha o que eu estou compreendendo, professor. O decreto é um decreto que tem repercussão federal. Só que neste ponto, a lei, e aí podemos discutir se neste aspecto ela é constitucional ou não, fixou regras nacionais sobre compliance. Ou seja, o programa de integridade que o município tem que avaliar, será avaliado sob os parâmetros não do decreto municipal, não do decreto estadual, mas do decreto federal. Porque a lei, em todas as outras balizas para aplicação da penalidade, ela não remete a um decreto que tenha aplicação nacional. Aqui, volto a dizer, de constitucionalidade discutível, mas ela estabelece uma uniformidade. E por que isso? Eu tive muitas dúvidas na hora de entender a lei, já peguei avião, já fui parar em Brasília, já sentei lá com as pessoas da CGU, falei, olha, eu vim cá, não tem nenhum problema em resolver aqui, eu vim cá porque eu tenho dúvidas que eu preciso sanar, porque algumas dúvidas eu apresentei a eles, eles não tinham as dúvidas, voltei com elas de volta, outras dúvidas eu consegui resolver. Esta aqui, porque uma norma de efeitos nacionais? Porque vocês imaginam uma empresa que trave contratos com a administração pública em nível municipal, estadual e federal, e que tem que se submeter, então, a avaliações do seu programa de integridade que vão oscilar. Aí um decreto municipal estabelece uma condição para ter um programa de integridade considerado efetivo, o decreto estadual estabelece uma outra condição. Isso é uma loucura, isso é um nonsense. Até porque pode existir, em último caso, uma contradição entre o que é programa de integridade efetivo em Muzambinho, o que é programa de integridade efetivo no Mato Grosso, que Deus o tenha e ajude o povo do Mato Grosso, e o programa de integridade na União. Esta situação é uma situação que não pode, com a qual a gente não pode conviver. Daí essa ideia de termos regras, sim. Isso é programa de integridade em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, em Curitiba, no Paraná e no Rio Grande do Sul. E de maneira, então, uniforme. Uma outra coisa que me chama a atenção ainda, para fazer minhas considerações iniciais, é o fato de que a nossa lei tem uma visão retrospectiva de programa de integridade. O que é uma visão retrospectiva? Interessa para a nossa lei que o sujeito tenha o programa de integridade, interessa para o nosso decreto que ele seja efetivo, mas não há uma previsão de uma menor sanção estatal se ele se comprometer a ter. Eu tive uma discussão muito interessante nos Estados Unidos sobre isso, porque para eles, o que vocês querem, afinal de contas? O interesse seu é punir ou o interesse seu é pedagógico, é didático? Porque se vocês estão interessados em só punir, eu entendo, tem que estar naquele momento, tem que existir e naquele momento tem que estar efetivo. Mas se o interesse seu é ensinar como a empresa deve se conduzir, por que não valorizar um compromisso da empresa em ter um programa de integridade? Mas a nossa lei, ela quer premiar aqueles que antes mesmo de a sanção aparecer no horizonte, que eles já tenham, então, se guiado de uma maneira mais ética, que eles tenham optado por esse caminho mais probo e, portanto, essa não é a realidade brasileira. O meu professor lá, assim, não era exatamente meu professor, mas meu interlocutor ficou absolutamente chocado com o que eu contei para ele. Bom, falando do que é um programa de compliance efetivo, e volto a dizer, pensando naquilo que li, que continuo a ler, de fontes externas. O programa de integridade, para ele ser efetivo, ele tem que ser central dentro de uma empresa. O que é um programa central
central dentro de uma empresa. E aí, vocês vão achar assim, nossa, mas essas coisas são meio bobas. Não são bobas para quem avalia isso nos Estados Unidos, com 47 anos de avaliação do que é compliance, pensando apenas em compliance dentro do ambiente do FCPA. Mais ou menos 47 anos. Primeiro, centralidade do programa de integridade significa dizer que aquilo está dentro dos valores que são estabelecidos pela empresa. Então, na carta de valores, que a gente aqui no Brasil não atribui tanto valor, isso para o povo norte-americano é algo que revela a cultura, a coluna vertebral de uma empresa. Eles dão realmente um destaque a essa carta de valores da empresa. E dentro dessa carta de valores da empresa, o compromisso ético, o compromisso com este ambiente refratário a posturas que possam ser nocivas à probidade deveria estar contemplado. Segundo, o estabelecimento de um programa de integridade através de uma carta que o comunique e que comunique todas as oscilações e aperfeiçoamentos por meio dos quais ele passa, assinada pela autoridade máxima da empresa, de maneira a que aquilo traduza uma posição, mais uma vez, central, nuclear, no sistema organizacional da empresa. Fundamentalmente, pensarmos num programa que seja algo a envolver pessoas. Eu escrevi um artigo com o professor da USP de Ribeirão, sobre legitimidade dos programas de integridade. Ele vai sair agora, foi aceito numa revista, ele vai sair agora, porque eu tenho me preocupado muito com isso, com a questão da legitimidade dos programas de integridade. Os programas de integridade precisam ser programas que sejam construídos por aquele ambiente da empresa, porque regras que são impostas, mas que não têm aderência com a realidade das pessoas, com a cultura, com, enfim, com aquilo que as pessoas carregam e vão carregando com o passar dos anos, não tem legitimidade. Ao não ter legitimidade, a possibilidade de efetividade também se esvai. E eu não sei se vocês têm notícia de que os programas de integridade são, na maioria das vezes, implantados sem que as pessoas tenham a oportunidade de se manifestar. Então você não tem nenhum momento para que se colham sugestões, você não tem nenhum momento de discussão. E aí você pode ter programas de integridade completamente desconectados com a realidade. Então eu, por exemplo, uma certa feita fui fazer um programa de integridade de um determinado hospital e eu sugeri, como uma das regras do programa de integridade, que eles estabelecessem a impossibilidade de as pessoas físicas que trabalham ali fazerem doações para campanhas eleitorais. Bom, sabemos todos nós, até que se mudem as regras, que pessoas físicas podem fazer doações para campanhas eleitorais, com os limites que a lei estabelece. Mas é uma forma, pode ser uma forma, não que necessariamente seja, de por meio de pessoas físicas, pessoas jurídicas fazerem doações e termos toda a história que a Lava Jato nos revela de doações que são, na verdade, que são pelo menos tentativa de abertura de canal de comunicação ou são efetivamente formas de pagamento de propina de vantagem indevida. E aí, conversando nessa entidade, eles me disseram assim, tem noção de quantas são as pessoas que se candidatam aqui dentro? Eu estou falando de uma entidade muito grande. Elas são pessoas que se candidatam aqui e os colegas querem ajudar. Até porque ela pode ser representante desta categoria A, B e C. Segundo, a gente não vai ter a mínima condição de controlar isso. Realmente, não tem jeito de controlar isso efetivamente. Porque a entidade vai estabelecer isso como uma regra de comportamento, mas se ele vai ou não vai doar, isso vai acontecer posteriormente. E aí tem todo... E aí, se eu descobrir que ele doou, o que eu vou fazer com ele? Faz sentido, eventualmente, eu sacrificar o meu corpo profissional por causa disso? Essa conversa é muito importante, porque eu não tenho um programa de compliance de gaveta. É aquele negócio, né? One fit doesn't suit do nosso... Como é que é a frase? Eu vou achar. Enfim, mas é isso. Um tamanho não serve para todo mundo, né?
Eles usam muito isso ao tratar de programas de integridade. Então, envolvimento, maturação, não se constrói um programa de integridade numa tacada só, ele precisa ser algo que vai sendo discutido, maturado, até que a gente tenha o programa de integridade do momento, porque ele é suscetível a mudanças. E por que ele é suscetível a mudanças? Porque uma das coisas mais fundamentais do programa de integridade é a avaliação de risco. E o que é risco hoje pode não ser risco amanhã. Primeiro, porque a vida muda, as realidades mudam. Segundo, porque a própria empresa pode mudar de objeto social, ela pode mudar a sua área de atuação, ela pode se encolher, ela pode aumentar, e tudo isso afeta o programa de integridade. Então, interessante considerar que nós temos programas de integridade que têm que ser sempre acompanhados. E a empresa tem que revelar o seu interesse real em difundir aquilo que o programa de integridade estabelece, em fazer um compreensível. Daí você ter, por exemplo, duas coisas que também nos Estados Unidos eles valorizam muito. Uma celebração do programa de integridade. Imaginem lá aquelas coisas típicas norte-americanas, do dia que o programa de integridade entra em vigor, que tem toda a empresa reunida para comemorar. Parece apenas litúrgico, chega a parecer folclórico, mas isso diz que a empresa está voltada toda ela para aquele momento que é um momento histórico. Estamos apenas pensando no começo da efetividade, ok? O programa pode não se revelar efetivo, apesar de toda a fantasia que o circunda. Mas este momento, se ele obviamente for seguido de outras coisas, ele pode representar sim um compromisso real. Você ter uma preocupação muito grande em perguntas e respostas, então dentro do seu programa de integridade você ter perguntas e respostas, você ter explicações para vocábulos que não são de compreensão geral, você ter julgados que possam ser também utilizados por aqueles que vão se valer ou se sujeitar, melhor dizendo, ao programa de integridade, você ter índices para as pessoas acharem aquilo mais fácil. Tudo isso é de uma simplicidade franciscana, mas tudo isso revela se a empresa está ou não interessada em difundir. Um programa de integridade que não tem, não é apresentado no momento solene, que não é liderado pelo CEO da empresa, que não é difundido, que as pessoas não sabem que existe, que não é compreendido, que não há nenhum interesse em fazê-los compreender, eu já cheguei à conclusão de que ele não é efetivo. Não preciso mais nada, já não é efetivo. Eu disse, né? One size does not fit all. Era isso. A ideia da individualidade, porque programa de integridade, igual o plano diretor da cidade, não é uma coisa que você compra um e vai usando, né? Tem plano diretor da cidade que faz referência a coisas que a cidade não tem. Plano diretor de cidades litorâneas usado no interior de Minas Gerais. Então, a mesma coisa que o programa de integridade. O programa de integridade ele tem a ver com a realidade daquela empresa. Quanto mais essa empresa tem contratos com a administração pública, maiores os riscos, eu estou pensando sobre a perspectiva da contratação pública, né? Quanto mais empregados ou colaboradores de qualquer ordem essa empresa tem, maiores os riscos. Quanto mais o trabalho dela é fiscalizado fora de ambientes, vamos dizer assim, mais solenes, maiores os riscos. Então, eu preciso verificar que riscos são esses, qual é o formato da empresa, qual é o objeto da empresa, para então identificar como fazer o programa de integridade. E tem duas coisas que eu acho que precisam ser consideradas. E, de novo, este é um problema todas as vezes que eu vou fazer uma aproximação para dizer como é que deve ser um programa de integridade. Primeiro, que programa de integridade é esse em que você não tem preocupação em filtrar aqueles que colaboram? Quando eu digo colaborador, eu estou fazendo alusão não só ao colaborador interno, seja o colaborador interno, aquele que é empregado, seja o colaborador interno, aquele que tem um regime, que trabalha como autônomo, que é sócio, que é, de alguma forma,
ele habita dentro daquela determinada empresa. Como ter programa de integridade se você não seleciona quem habita dentro de você? Não adianta você ter as regras mais severas, controle de risco, hot call, né, para você, hotline, hot call, para você ter canais de denúncia que sejam mais democráticos. Não adianta nada disso. Se você não tem nenhum tipo de cuidado, não faz nenhum tipo de averiguação sobre quem são essas pessoas que vão trabalhar dentro de você, e especialmente em postos-chave. Porque há setores mais suscetíveis à corrupção, há setores menos suscetíveis à corrupção. E isso para falar na realidade brasileira, em que nós só preocupamos com corrupção que afeta o interesse público, ou que afeta o interesse público quando a gente pensa em recurso público. Para mim, toda corrupção afeta o interesse público, mas assim, pensando em recurso público que vai ser desviado, pensando em sacrifícios dos cofres públicos, do erário público, porque se a gente for lá no UK Bribery Act, eles têm uma preocupação com corrupção também entre particulares. É o que eu sempre digo. Imaginem o poder de compra de grandes empresas também. Imagine quão importante é ser o chefe do setor de compras da Mannesmann, da Fiat. É que isso no Brasil, se ele ganha alguma coisa por direcionar a compra, para nós não é um problema. Pode ser um problema para as regras internas da empresa. Pode ser um problema, na nossa visão, localizado, circunscrito à empregada. O problema é dela se ela está pagando mais caro. Não, o problema é de uma cultura. Porque, afinal de contas, para combater a cultura da corrupção, não adianta eu achar que eu consigo fazer uma ruptura. Olha, só tem corrupção quando o João paga uma propina, oferece vantagem, tecnicamente falando, para o agente público. Que é isso, gente? Corrupção tem, se eu sou professora da Milton Campos, se alguém quer me corromper me pagando para passar, ter uma nota boa no mestrado, não é corrupção? Só que a gente não se preocupa com isso. Voltando aqui a essa questão da contratação do pessoal, então essa contratação precisa ser filtrada. E quando eu digo filtrada, você tem até testes que detectam maior propensão ou não a isso. Eu já tive que me submeter uma vez a um teste desse. Você tem testes de validade, que eu não sei exatamente dizer, porque não tenho conhecimento técnico para poder avaliar, mas você tem pesquisas sobre a vida dessa pessoa que você pode fazer. E aí também já me deparei com essa pergunta, mas deixa eu te falar, mas e se fulano for ótimo profissional e não passar no teste? Bom, mas aí é uma questão de qual é o seu conceito de ótimo profissional. Porque eu não sequer afirmaria que alguém é ótimo profissional, sendo que todas as avaliações que eu fiz, subjetivas e objetivas, de quem é esse sujeito, quando eu digo objetivos, é o passado dele, alguma eventual penalização, indicam que é de duvidosa, o comportamento dele é duvidoso. Segundo, promoção. As pessoas pensam no programa de integridade e pensam, olha, nós vamos treinar, nós vamos ensinar o que não pode, nós vamos treinar, nós vamos isso, nós vamos aquilo. Aí fazem regras promocionais da empresa que são assim: se você conseguir tantos contratos, você consegue ser promovido. Ou coisas do gênero. Regras promocionais que indiretamente impulsionam o sujeito para práticas corruptas. Então, isso, como já foi detectado lá, eles já sabem que é preciso, até do ponto de vista da promoção, não apenas você promover quem tem ficha limpa, vamos dizer assim, mas também não estimular uma promoção que possa, em alguma medida, significar uma fragilidade para o programa de integridade. E regime disciplinar. E aí nós vamos ter que conversar na Justiça do Trabalho, né? Os nossos colegas de Direito do Trabalho são pessoas importantes para a gente agregar nessa discussão. Por quê? Porque eu não sei se você percebe, se vocês percebem, inclusive aqui na faculdade, professores, uma certa repulsa de alguns professores do Direito do Trabalho à ideia de compliance. Porque eles argumentam o seguinte: é verdade que é possível que eles tenham praticado alguma coisa diante de uma ordem não escrita, né? E até em contraposição a um programa de integridade, mas é também possível que eles praticam alguma conduta que seja repudiada
pela nossa Lei 2.846, sem que tenham recebido um comando tácito ou expresso nesse sentido. E nós precisamos de ver como é que a Justiça do Trabalho vai enfrentar isso. Por quê? Porque se efetivamente, ao se estabelecer um regime disciplinar que expulse as pessoas, se a Justiça do Trabalho os acomodar de novo, não há programa de integridade que resista. Por quê? Porque o programa de integridade é um programa de espelhamento. Nós queremos que as pessoas tenham balizas comportamentais em que se espelhar. Não é isso? Se a gente tem um retorno dessas pessoas, porque se entendeu que o programa de compliance, de alguma forma, não ofende, ou as regras disciplinares ofendem direitos que são consagrados na ordem trabalhista, nós vamos ter um choque aqui, e esse choque provavelmente não vai produzir bons resultados. Algo que é fundamental, dentro da ideia de efetividade também, independência do setor de compliance. O compliance officer, né, o chefe do setor de compliance, precisa ser alguém com independência. E isso talvez seja o mais difícil de se romper culturalmente no Brasil. Para ter independência, ele tem que ter um mandato. Ou seja, ele é alguém intocável com um certo lapso temporal. Porque se ele for sujeito a dispensas imotivadas, ele estará, obviamente, poderá estar, ele terá uma menor liberdade de atuação e, obviamente, ter um trabalho ou ter um emprego, neste caso especificamente ter um emprego, é algo importante, porque diz respeito à nossa sobrevivência. Nós não podemos simplesmente desconsiderar e exigir um ato heróico daquele que sabe que, a depender do comportamento e da postura que adotar, poderá se ver incrementando a lista do IBGE. Então, obviamente, ter algum mecanismo de preservação é crucial. A questão do controle de riscos, eu disse, né? Estabelecer riscos, detectar os riscos e fazer um controle com aprimoramento desses riscos constantemente. Portanto, ter uma periodicidade em que se vai reavaliar os riscos, tal como hoje considerados, de maneira a verificar se é de se acrescentar algum outro tipo de risco ali. Mas algo que é muito interessante verificar é o seguinte: a descentralização de competências. Todas as vezes que as competências, que as decisões mais fundamentais estão concentradas em uma só pessoa ou em um núcleo reduzido de pessoas, a possibilidade de corrupção é maior. Quando eu distribuo as competências ou crio canais por meio dos quais aquelas decisões a serem tomadas passam por avaliações, então eu tenho, na verdade, um percurso decisório que eu preciso de perseguir, uma via pavimentada que eu preciso de percorrer, eu consigo reduzir também a possibilidade de corrupção. Eu conversava, a Laís, que assistiu meu primeiro horário, estava dando uma aula sobre pregão, né? Quando você está apresentando o pregão, é meio ruim falar de coisas negativas do pregão. Mas o pregão tem um problema gravíssimo, pensando nessa centralidade decisória, que a decisão está nas mãos de uma só pessoa. A Transparência Internacional tem um trabalho interessantíssimo sobre isso. Quer controlar a corrupção? Descentralize poder. Estabeleça redes de decisão e não poderes que sejam concentrados em uma pessoa só. Enfim, apenas para encerrar, eu queria só dizer o seguinte: qual que é a importância do programa de integridade e de que ele seja efetivo? Para além da questão da sanção, para além da questão da diminuição da punição estatal, ou até, em termos práticos, de um seu afastamento, a questão de imagem. A imagem de uma empresa que tenha programa de integridade, se trabalhada corretamente, e especialmente numa realidade brasileira tão deteriorada como a nossa, pode ser interessante. Então, um ganho de imagem, um ganho de eficiência, né? Porque as melhores pessoas, nada disso sou eu falando, tá, gente? Isso tudo é que eu aprendi lendo. As melhores pessoas
Não, as melhores pessoas, quero dizer, os melhores profissionais têm ambição de trabalhar nas melhores empresas. Então, a possibilidade de você recrutar melhores profissionais, se você estabelece um programa de integridade e se ele é realmente efetivo. Claro, unido a outras tantas coisas, não é só isso que faz com que as pessoas se sintam interessadas em se oferecer, em se apresentar. Mas isso é uma coisa interessante. Uma forma de proteção individual, porque nós sempre também focamos na proteção da entidade. Isso é um mecanismo de proteção individual. Desde o Joãozinho, que pode praticar atos de corrupção a despeito da sua condição de Joãozinho, até a alta cúpula, que também se vê, de uma certa forma, protegida, porque ela tem como se apoiar, inclusive, no programa de integridade, para dizer, olha, infelizmente, não dá mais para fazer isso. Também já escutei isso de empresas. É até bom isso, que nós vamos colocar no site, nós vamos mandar para todo mundo, vamos falar que não tem mais jeito de fazer isso. Porque nós achamos, e claro, eles não são inocentes, nem são vítimas apenas, mas eu quero crer que na história do começo da corrupção, que eu nunca investiguei, e não sei se há um ponto de partida por meio do qual a gente tenha certeza de que ali se começa a história das corrupções, das contratações públicas, eu tenho as minhas dúvidas se foi um empresário que chegou a banana que queria dar um dinheiro, ou se tudo não começou de alguém que viu dificuldades e resolveu vender facilidades. E do ponto de vista especificamente das licitações, porque hoje não existe ainda, mas há uma discussão sobre criar tratamentos favorecidos a empresas que tenham adotado programas de integridade, desde que efetivos. Da mesma forma que a gente tem tratamento favorecido para a micro e pequena empresa, tratamento favorecido para aqueles que atuam verde, quando a licitação assim estabelece, ter tratamentos favorecidos também para empresas que tenham mecanismos de integridade. Então eram essas as minhas considerações. Obrigada. Bom, gostaria muitíssimo também de agradecer a professora Cristiana Fortini pela exposição tão ilustrativa dessa realidade compliance, uma exposição também que nos traz uma visão crítica, nos suscita uma série de reflexões sobre problemas que não precisam ser enfrentados, não amadurecidos por nós. Enfim, faço um balanço muito positivo desse primeiro painel, foi um painel muito rico. Ninguém vai fugir. Tenho certeza para todos os que tiveram oportunidade de assistir. Então, eu agradeço muitíssimo a presença dos professores. Infelizmente, não vamos ter condições de prosseguir com o debate em razão do tempo do próximo painel, tá certo? Então, eu vou chamar na sequência. Muito obrigado aos senhores